festa de gala da empresa. A noite de gala da empresa era um ritual de poder, um palco de vaidades onde o ar era tão pesado quanto o brilho das joias. Ninguém poderia prever que em poucos minutos uma simples assistente viraria aquele mundo de ponta cabeça com um gesto de pura dignidade. Você realmente está convidando ela? Bruna cruzou os braços, encarando Lucas com aquele sorriso de deboche que ele conhecia tão bem. Não me diga que você se tornou um santo. Lucas sequer levantou os olhos de seus documentos. Isabela, sua assistente, organizava alguns arquivos perto de sua mesa, fingindo que não ouvia. O silêncio da sala era uma fornalha de tensão. É a festa anual da empresa, ele respondeu friamente. Todos os funcionários estão convidados. Todos os funcionários importantes, Bruna corrigiu, elevando a voz o suficiente para que Isabela a ouvisse. Porque sua assistente não vai entender do que nós, adultos, estamos falando. Os outros sócios riram por baixo, cúmplices da humilhação velada. Isabela apertou os papéis que segurava, mas permaneceu em silêncio, uma estátua de autocontrole. A Bruna tem razão. Gustavo, um dos sócios principais, interrompeu. Gente da nossa classe não se mistura com... Bom, você sabe. Lucas finalmente levantou a cabeça. Por um segundo, seus olhos se encontraram com os de Isabela. Ele esperava um olhar de súplica, de esperança. Mas o que encontrou foi uma serenidade inabalável. Uma dignidade tranquila que ele nunca havia compreendido. Era um mistério que o intrigava e o irritava. Isabela, ele disse, com a voz mais áspera do que pretendia, como se o ar estivesse congelado. Você está cordialmente convidada para a festa neste sábado. Confio que você saberá se comportar. O silêncio que se seguiu era opressor. Isabela colocou cuidadosamente os arquivos sobre a mesa, como se fossem de cristal. Obrigada, senhor. Ela respondeu, sem qualquer expressão. Considerarei seu convite. Bruna soltou uma gargalhada aguda. Considerar? Você tem algo melhor para fazer em uma noite de sábado? Isabela se virou para ela e, por um instante, um brilho perigoso acendeu em seus olhos escuros. Eu sempre tenho opções, senhorita Bruna. Apenas algumas não valem meu tempo. O sorriso de Bruna congelou. Os sócios trocaram olhares desconfortáveis. Bom, Lucas murmurou, limpando a garganta. Então, assunto encerrado. Isabela pegou suas coisas sem pressa, como se o tempo pertencesse somente a ela. Ao chegar à porta, ela parou. Uma pergunta, senhor Lucas. Este convite vem com alguma intenção particular? Lucas sentiu a garganta secar. O ar estava rarefeito. Os outros sócios esperavam sua resposta, ansiosos. Ele sentiu um arrepio na espinha. Por quê? Nós apenas queremos que todos se divirtam. Ele mentiu e a palavra pesou em sua boca. Isabela assentiu lentamente, como se entendesse uma verdade mais profunda. Eu entendo. Tenham uma boa tarde. A porta se fechou suavemente atrás dela, como se pondo um ponto final em algo que estava apenas começando. Bruna explodiu em gargalhadas. Meu Deus, você viu! Como uma rainha ofendida. Vai ser hilário, Gustavo acrescentou. Vê-la tentar se encaixar conosco. Lucas não disse nada. Ele ficou olhando para a porta pela qual Isabela havia saído, com uma estranha sensação no peito que ele não conseguia identificar. Uma sensação de que algo fundamental havia mudado. Naquela noite, Isabela chegou em seu pequeno apartamento completamente exausta. Sua irmã mais nova, Juliana,
Estudava na mesa da sala de jantar. Como foi seu dia? Perguntou Juliana, sem levantar os olhos de seus livros. Isabela se jogou no sofá. Fui convidada para a festa da empresa. Juliana ergueu as sobrancelhas. E isso é bom ou ruim? Ruim, muito ruim. Por quê? Você deveria ter visto os olhares de escárnio dos sócios. Eles não me convidaram para me incluir, Ju. Eles me convidaram para me humilhar. Sua irmã largou o lápis e se sentou ao seu lado. Isabela, olhe para mim. Isabela abriu os olhos. Juliana tinha aquela expressão séria que usava quando queria dar um conselho que ia direto ao coração. O que você quer fazer? Ficar em casa. Fingir que estou doente. É isso que você realmente quer? Isabela suspirou. Não. Eu quero ir e provar que eles estão errados sobre mim. Mas tenho medo de passar vergonha. Tenho medo de que eles estejam certos. Juliana se sentou ao lado dela. Mana, você trabalha nessa firma há 3 anos. Você viu como eles se comportam, como eles falam, como eles se movem em seu mundo. Você realmente acha que não pode fazer o mesmo? Eles nasceram nesse mundo. A gente não. Mas você é mais inteligente do que todos eles juntos. Juliana pegou a mão dela. E você tem algo que eles jamais terão. O quê? Classe de verdade. Não a que se compra com dinheiro, mas a que se carrega na alma. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. E se eu errar? E se eu apenas confirmar o que eles já pensam de mim? Juliana apertou a mão dela. Então você vai errar de cabeça erguida. Mas você, Isabela, sempre foi maior que aquele lugar. É hora deles perceberem isso. Isabela ficou em silêncio, olhando pela janela as luzes da cidade de São Paulo. Em algum lugar, Lucas e Bruna estavam em seu mundo de luxo, certos de que ela não ousaria aparecer. Talvez fosse hora de surpreendê-los. No sábado à noite, o salão de festas do hotel mais exclusivo da cidade na Avenida Paulista fervilhava com conversas elegantes e risos ensaiados. Lucas ajustou a gravata pela 10ª vez, olhando para a entrada a cada poucos minutos, esperando por alguém, e a expectativa era um veneno doce. Bruna apareceu ao seu lado, radiante em um vestido dourado que custou mais do que o salário mensal de Isabela. Estou apenas me certificando de que está tudo em ordem. Ele mentiu, tomando um gole de seu uísque. Relaxe, querido. Sua assistentezinha com certeza ficou em casa assistindo a novelas. Bruna riu, certa de sua vitória. Era óbvio que ela não viria. Gustavo se aproximou com outros 2 sócios, todos com copos na mão. Ainda esperando o espetáculo? Ele perguntou com sarcasmo. Aposto que ela nem tem um vestido decente. Ou talvez venha com seu uniforme de escritório. O outro sócio acrescentou, provocando risadas. Lucas forçou um sorriso, mas algo em seu estômago se revirou, um mal-estar gélido. Uma parte dele esperava que Isabela não viesse, para evitar a humilhação que todos haviam planejado. Outra parte, mais sombria e intrigada, queria ver o que aconteceria se ela ousasse. Senhoras e senhores, o mestre de cerimônias anunciou. O jantar está servido. Os convidados começaram a se mover em direção à sala de jantar principal. Lucas caminhava com Bruna quando o murmúrio das conversas parou de repente. Ele se virou para a entrada e sentiu o ar escapar de seus pulmões. Era como se o tempo tivesse congelado. Isabela estava no limiar, completamente imóvel. Ela usava um vestido vermelho clássico, simples, mas com um corte perfeito, que realçava sua figura sem exageros. Seus cabelos escuros caíam em ondas suaves sobre os ombros. Ela não usava joias chamativas, apenas pequenos brincos que brilhavam discretamente como estrelas longínquas.
Seus olhos escanearam calmamente a sala, como se fosse a dona do lugar. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Alguns convidados a olhavam com curiosidade, outros com surpresa mal disfarçada. Isabela começou a andar. Seus passos eram seguros, medidos. Ela não olhava para o chão, nem parecia nervosa. Ela se movia como se tivesse nascido em salões de baile opulentos. Meu Deus! Alguém sussurrou atrás de Lucas. Quem é essa mulher? Bruna havia empalidecido, sua mão apertando o braço de Lucas com força. É. Ela murmurou. É impossível. Como ela pode estar assim? Isabela se aproximou do grupo principal. Quando parou em frente a Lucas, fez um leve aceno. Boa noite, senhor Lucas. Obrigada pelo convite. Sua voz soava serena, educada, sem a timidez que demonstrava no escritório. Isabela, Lucas mal conseguiu articular o nome dela. Você está diferente. Ela sorriu, e esse sorriso transformou completamente seu rosto, iluminando-o. Diferente? Eu apenas vesti um vestido, senhor Lucas, nada mais. Gustavo tossiu de forma desconfortável. Sim, bom. Que surpresa vê-la aqui. Surpresa? Isabela o olhou diretamente, com um brilho de inteligência nos olhos. Vocês não esperavam que eu viesse, senhor Gustavo? Não, claro que sim. Quer dizer, Bruna interrompeu, recuperando a compostura, mas com o veneno escorrendo de sua voz. Gustavo quer dizer que estamos encantados por você estar aqui, embora eu deva dizer que o vestido lhe cai de forma interessante. Você comprou especialmente para a ocasião? O veneno em sua voz era evidente, mas Isabela não se abalou. Na verdade, eu o tenho há anos. Às vezes, as coisas simples são as mais elegantes, não acha? Claro, Bruna replicou com um sorriso forçado. Embora eu suponha que para alguém em sua posição deve ser difícil saber exatamente o que vestir para esses eventos. Você tem razão, Isabela assentiu com um sorriso. Felizmente, a elegância não se compra com dinheiro, ou se tem? Oh, não! Um murmúrio percorreu o grupo. Vários convidados haviam se aproximado para ouvir a conversa. Isabela havia respondido ao ataque de Bruna sem levantar a voz, sem perder o sorriso, mas sua mensagem havia sido clara. Ela era a rainha do momento. Lucas observava a cena como se estivesse hipnotizado. Esta não era a Isabela tímida e silenciosa do escritório. Esta mulher tinha uma presença que preenchia o espaço, uma confiança que não precisava gritar para ser notada. Isabela! Uma voz atrás dela. Todos se viraram. Um homem mais velho, elegantemente vestido, se aproximou com um sorriso genuíno. Senhor Valois. O rosto de Isabela se iluminou. Que surpresa vê-lo aqui. Minha querida Isabela. O homem deu 2 beijos nela, uma formalidade que parecia completamente natural. Quando vi seu nome na lista de convidados, eu não pude acreditar. Você trabalha com esses senhores? Lucas franziu a testa. Monsieur Valois era um dos investidores mais importantes da França, cliente ocasional da firma. Sou a assistente do senhor Lucas. Isabela respondeu com naturalidade. Assistente? Valois olhou para Lucas com surpresa. Você sabe quem é esta jovem, Lucas? Isabela foi a coordenadora do programa de alfabetização que financiamos em Recife há 3 anos. O projeto dela ajudou mais de 1000 famílias de imigrantes venezuelanos. Uma mulher extraordinária. O grupo ficou em completo silêncio. Isabela apenas sorriu modestamente. Foi uma honra trabalhar nesse projeto, senhor Valois. E ela falava um francês perfeito,
O homem continuou. Isabela, você precisa me contar o que está fazendo agora. Você ainda trabalha em programas sociais? Bruna parecia ter visto um fantasma. Gustavo havia parado de sorrir. Lucas percebeu com um arrepio na espinha que não sabia absolutamente nada sobre a mulher que havia sido sua assistente por 3 anos. Isabela Costa acabara de mudar todas as regras do jogo, e a noite só havia acabado de começar. O jantar transcorreu em um clima tenso que apenas Isabela parecia não notar. Bruna havia conseguido se sentar estrategicamente perto dela, pronta para atacar no momento oportuno, como uma cobra prestes a dar o bote. Isabela, querida, Bruna começou, deliberadamente refinada, enquanto cortava seu salmão. Deve ser fascinante trabalhar com pessoas tão sofisticadas depois de vir de um ambiente tão diferente. Isabela mastigou calmamente antes de responder. Você se refere a trabalhar com pessoas ricas depois de trabalhar com pessoas pobres? A pergunta direta fez com que vários convidados parassem seus garfos no meio do caminho. O silêncio era tão pesado que se podia cortá-lo com uma faca. Bom, eu não teria dito de forma tão crua. Bruna riu nervosamente. E por que não? Replicou Isabela. A pobreza não é uma doença contagiosa, senhorita Bruna, e a riqueza não é garantia de sofisticação. Gustavo tossiu. Certamente você teve que se adaptar muito para trabalhar em nossa firma. Pelo contrário, Isabela sorriu. Eu descobri que as pessoas são basicamente iguais, não importa quanto dinheiro elas tenham. Todos querem ser ouvidos. Todos precisam de respeito. Todos cometem erros. Que perspectiva tão pitoresca, Bruna murmurou. Embora eu suponha que seja fácil filosofar quando os outros pagam as contas. Desta vez, Isabela não respondeu de imediato. Ela bebeu um gole de vinho e olhou para Bruna com genuína curiosidade. Você já trabalhou de verdade por um salário, senhorita Bruna? Claro que já trabalhei. Bruna se endireitou. Eu supervisiono os investimentos da minha família. Eu coordeno eventos de caridade. Eu me refiro a trabalhar por um salário, Isabela esclareceu suavemente. Acordar todas as manhãs, sabendo que se você não o fizer, não haverá dinheiro para o aluguel. O silêncio se tornou incômodo. Isabela continuou com voz suave. Eu não estou te julgando. Apenas digo que cada perspectiva é válida. Você vê o mundo a partir da sua realidade, eu a partir da minha. Nesse momento, um homem se aproximou da mesa. Ele carregava uma câmera profissional pendurada no pescoço. Com licença pela interrupção, sou Marco Andrade do Jornal do Brasil. Poderia falar um momento com a senhorita Isabela? Todos se viraram para olhar para Isabela surpresos. Comigo? Isabela parecia genuinamente confusa. Você é Isabela, a coordenadora do projeto Livros Sem Fronteiras em Recife? Isabela, perfeito. Estou escrevendo um artigo sobre programas de inclusão social de sucesso. Seu projeto apareceu na minha pesquisa como um dos mais eficazes da última década. Bruna apertou seu copo com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Senhor Andrade, ela interrompeu. Acho que você está interrompendo um jantar privado. Não tem problema. Isabela se levantou com graça. Podemos falar aqui mesmo se os outros não se importarem. Andrade ligou um gravador. Fale-me sobre o projeto de Recife. Como vocês conseguiram que famílias de 15 nacionalidades diferentes participassem de um programa de alfabetização? Isabela visivelmente relaxou. Pela primeira vez naquela noite, ela parecia estar completamente em seu elemento. A chave foi entender que a educação não é um favor que fazemos aos outros, é um direito que lhes devolvemos. Muitas dessas famílias, como as que vieram da Venezuela, tinham profissionais, artistas, intelectuais que haviam perdido suas qualificações ao migrar. Você pode me dar um exemplo específico? Andrade perguntou. Havia um homem, Omar, que havia sido professor de literatura em Caracas. Em Recife,
Ele vendia frutas no metrô. Quando descobriu que podia ensinar português a outros imigrantes, ele recuperou não apenas um trabalho digno, mas sua identidade. Andrade assentiu, fazendo anotações rapidamente. O aspecto do idioma. Entendo que vocês coordenaram sessões em português, espanhol, inglês e francês. E em Quíchua quando era necessário, Isabela acrescentou. Minha avó sempre dizia que cada idioma que você aprende te faz uma pessoa diferente. Eu acredito que te faz uma pessoa mais completa. Impressionante! Você fala todos esses idiomas? Isabela corou um pouco. Eu me viro bem com o básico. Para o trabalho mais a fundo, sempre colaborei com falantes nativos. Andrade se virou para Lucas. Senhor Lucas, você deve estar muito orgulhoso de ter uma funcionária desse calibre internacional. Lucas limpou a garganta. Todos os olhos estavam sobre ele. Sim, claro. Isabela é muito valiosa para a nossa firma. Que projetos ela está trabalhando agora? A pergunta soou como uma bomba, pois a resposta era vergonhosa. Lucas não podia dizer que Isabela passava os dias arquivando papéis e servindo café. Estamos avaliando novas oportunidades para aproveitar a experiência internacional dela. Ele mentiu. Andrade sorriu. Excelente. O Brasil precisa de mais iniciativas como a senhorita Isabela. Ele se virou para ela novamente. Poderíamos tirar algumas fotos? Durante os minutos seguintes, Isabela posou para várias fotografias. Ela parecia natural, confortável. Respondia às perguntas com inteligência e humildade. Falava de seus projetos sem soar presunçosa. Quando Andrade foi embora, a mesa ficou em absoluto silêncio. Isabela voltou ao seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Bem, ela disse pegando sua bebida. Em que estávamos? Bruna a olhava como se fosse um extraterrestre. Gustavo parecia ter engolido a língua. Lucas percebeu que havia passado 3 anos trabalhando ao lado de uma mulher extraordinária, sem sequer tentar conhecê-la. E o mais perturbador de tudo era que Isabela não parecia notar a comoção que havia causado. Para ela, tudo isso era simplesmente normal. Na manhã de segunda-feira, Lucas chegou ao escritório 30 minutos atrasado e com uma dor de cabeça que ameaçava rachar seu crânio. Ele não havia dormido bem desde a festa. As imagens de Isabela naquele vestido vermelho, falando com naturalidade em frente às câmeras, se repetiam em sua mente como um disco arranhado. Sua secretária, Lúcia, o esperava com uma pilha de mensagens e uma expressão estranha. Senhor Lucas, o senhor precisa ver isso? Ela disse, entregando seu tablet. Na tela, um vídeo do YouTube mostrava Isabela entrando no salão de festas do hotel. O título dizia, Assistente que conquistou a elite. Sua história vai te chocar. Já tinha mais de 200.000 visualizações. Como diabos! Lucas se afundou em sua cadeira. O vídeo viralizou na noite passada. Está em todas as redes sociais. A entrevista completa também saiu no Jornal do Brasil. Lucas deu play no vídeo. A câmera capturava perfeitamente o momento em que Isabela entrava no salão e o silêncio que se seguiu. Depois, mostrava trechos de sua entrevista com Andrade, onde ela falava sobre os projetos sociais com evidente paixão. Os comentários eram esmagadores. Que mulher incrível! Tomara que haja mais gente como ela. Olhem como as pessoas ricas a olham, morrendo de inveja. Ela sim tem classe de verdade. Viram a cara da loira? Hahaha, veneno puro. O telefone de Lucas tocou. Era Gustavo. Lucas, você viu a bagunça? Precisamos conversar. Agora. 15 minutos depois, os 4 sócios principais estavam reunidos na sala de reuniões. O ambiente era pesado. Isso é uma catástrofe. Gustavo andava de um lado para o outro.
Nossa firma parece um ninho de elitistas que exploram seus funcionários. O telefone não parou de tocar. Fernando, o pai de Bruna, um sócio principal, acrescentou: jornalistas, ativistas, até alguns clientes perguntando o que está acontecendo. E tudo por sua brilhante ideia de convidar a empregadinha. Fernando cuspiu. Em que você estava pensando? Lucas cerrou os punhos. Isabela não é uma empregadinha. Ela é nossa assistente executiva. Assistente executiva? Gustavo soltou uma risada amarga. Desde quando servir café te faz executiva? Sabia que ela fala 5 idiomas? Que ela coordenava projetos internacionais antes de trabalhar aqui? Lucas se levantou. Vocês se deram ao trabalho de ler o currículo dela uma única vez? O currículo dela? Fernando o olhou com desprezo. Lucas, nós contratamos gente como ela para fazer o trabalho sujo, não para que nos dê lições de moral. Nesse momento, a porta se abriu. Bruna entrou como um furacão, com os olhos vermelhos e a maquiagem borrada. Isso é um desastre! Ela gritou. Estão me humilhando em todas as redes. Há memes da minha cara, Lucas. Memes. Ela se jogou dramaticamente em uma cadeira. Meus amigos não falam comigo. Minha estilista diz que é melhor eu mudar de imagem porque a minha já está queimada. Tudo por causa daquela mulher. Bruna, se acalme. Lucas tentou tocar em seu ombro, mas ela se afastou. Não me toque. Isso é sua culpa. Você a convidou. Você permitiu que ela nos humilhasse. Gustavo aproveitou o momento. Lucas, precisamos tomar medidas drásticas. A imagem da firma está em jogo. Que tipo de medidas? Obviamente, Isabela tem que sair hoje mesmo. Demitir? Por que motivo? Você precisa de um motivo. Fernando se recostou em sua cadeira. Encontre algo. Atrasos, erros nos documentos, o que for. Mas, se você a demitir agora... Bruna interveio, enxugando as lágrimas. Vai ser contraproducente. A mídia vai fazer um escândalo ainda maior. Fernando sorriu maliciosamente. Não se fizermos bem. Uma revisão do trabalho dela, alguns erros convenientemente descobertos, talvez problemas de atitude. Essas coisas levam tempo. Lucas olhou para esses homens que ele havia considerado seus sócios, até mesmo seus amigos. Em seus rostos, ele viu algo que nunca havia notado antes. Medo. Medo de que alguém como Isabela pudesse expô-los pelo que realmente eram. Não, ele disse em voz baixa, e a palavra soou como uma revelação. Perdão? Não, nós não vamos demitir Isabela. Gustavo se endireitou. Lucas, não seja ingênuo. Esta mulher está destruindo nossa reputação. Nossa reputação ou nossa hipocrisia? O silêncio foi tenso. Bruna o olhou, semicerrando os olhos. Você gosta dessa mulher, Lucas? A pergunta caiu como um tapa. Lucas sentiu todos os olhos sobre ele. Isso não tem nada a ver com preferências pessoais. Então prove. Fernando se inclinou para a frente. Prove que sua lealdade ainda está conosco. Lucas olhou pela janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo normal, mas dentro daquela sala, algo fundamental havia mudado. Ele não podia mais fingir que não via as rachaduras que sempre estiveram ali. Seu telefone vibrou, uma mensagem de texto de um número desconhecido. Senhor Lucas, sou jornalista da TV Globo. Poderíamos falar sobre Isabela e as condições de trabalho em sua firma? Lucas desligou o telefone e olhou para seus sócios. Eu preciso de tempo para pensar. O tempo está acabando, Gustavo replicou. Ou ela sai, ou isso vai piorar muito. Enquanto saía da sala de reuniões, Lucas não parava de se perguntar como havia terminado ali. Uma semana atrás, sua vida era previsível.
confortável. Agora, ele sentia que estava parado na beira de um precipício e alguém acabara de acender o pavio de uma bomba. O problema era que ele já não sabia se queria apagar o pavio ou simplesmente pular. 3 dias depois do desastre no restaurante, Lucas tentava manter a normalidade. Mas as fissuras eram evidentes em todos os lugares. Isabela continuava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas agora os outros funcionários a olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade que não existia antes. A prova definitiva chegou em uma noite de quinta-feira. Os sócios haviam organizado um jantar com potenciais investidores japoneses no restaurante mais exclusivo da cidade. Bruna insistiu em acompanhar Lucas, como sempre fazia em reuniões importantes. Você precisa projetar estabilidade, ela havia dito enquanto se arrumavam em seu apartamento. Depois de todo esse escândalo, os clientes precisam ver que você continua o mesmo. Mas Lucas já não se sentia o mesmo, e naquela noite as coisas saíram completamente de controle. Tudo começou quando eles chegaram ao restaurante. Os investidores japoneses já esperavam, junto com Gustavo e Fernando. As apresentações foram cordiais, profissionais. Lucas pensou que talvez a noite passasse sem incidentes. Ele estava enganado. No meio do jantar, enquanto discutiam os detalhes de uma possível fusão com uma firma asiática, um dos japoneses mencionou casualmente ter visto o vídeo de Isabela. Muito impressionante sua funcionária, Sr. Lucas. No Japão, valorizamos muito as pessoas que combinam a humildade com a excelência. Bruna largou seu copo com mais força do que o necessário. Bom, vocês sabem como são essas coisas das redes sociais. Tudo é muito exagerado. O japonês a olhou com educada curiosidade. Exagerado? Mas as conquistas da senhorita Isabela estão documentadas. O projeto dela em Recife foi reconhecido pela Unesco. Fernando tossiu de forma desconfortável. Senhor Yamamoto, eu acho que a conversa está se desviando de assuntos importantes. Pelo contrário, outro investidor interveio. Uma empresa que aproveita o talento, independentemente da origem social, é exatamente o tipo de firma com a qual queremos trabalhar. Bruna soltou uma risada forçada. Por favor, vocês falam como se ela fosse a Madre Teresa. Ela é apenas mais uma funcionária que teve sorte com as câmeras. O silêncio que se seguiu foi assustador. Os japoneses trocaram olhares. Com licença, disse o Sr. Yamamoto com voz controlada. Você acabou de desvalorizar as conquistas profissionais de sua colega? Bruna riu mais alto. Ela é uma assistente. O trabalho dela é organizar arquivos e servir café. Eu não vejo por que temos que fingir que ela é algo mais. Lucas sentiu o sangue subir à sua cabeça. Bruna, chega. Chega de quê? De dizer a verdade? Ela se virou para ele, com os olhos ardendo de raiva. Todos nós estamos fingindo que aquela mulher é uma espécie de santa só porque ela causou um escândalo nas redes sociais. Bruna, por favor, não. Ela se levantou claramente alterada. Estou farta disso, farta de que todos tratem essa intrusa como se ela fosse especial. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela está tentando roubar meu lugar. Os japoneses observavam a cena com um nojo mal disfarçado. Gustavo tentou intervir. Bruna, talvez você devesse. O que eu devo fazer? Ficar calada enquanto essa mulher destrói tudo o que construímos? Ela se virou para Lucas. Ou você já se esqueceu de quem esteve com você todos esses anos? Quem te apoiou quando você fundou a firma? Quem esteve em cada evento, cada reunião importante? Lucas se levantou lentamente. Bruna, vamos embora, agora. Eu não vou a lugar nenhum. Esses senhores precisam saber a verdade. Eles precisam saber que Isabela é uma oportunista que está usando sua história de pena para manipular todo mundo. Yamamoto limpou a boca com seu guardanapo e se levantou.
Senhor Lucas, eu acho que esta cena terminou para nós. Senhor Yamamoto, por favor, permita-me explicar. Não há nada a explicar, disse o japonês com frieza. Em minha cultura, o respeito pelos funcionários é fundamental. O que acabamos de presenciar nos diz tudo o que precisamos saber sobre esta firma. Os investidores saíram em silêncio, deixando os sócios em uma mesa cheia de tensão. Bruna ficou de pé, respirando com dificuldade. Perfeito, ela gritou. Agora, por causa daquela mulher, perdemos um contrato de 1 milhão de euros. Por causa daquela mulher? Não! Lucas finalmente explodiu. Por sua culpa. Por sua atitude de princesa mimada, que não pode suportar que outra pessoa receba atenção. Bruna o olhou como se ele tivesse lhe dado um tapa. Como você ousa? Como eu ouso? Sabe de uma coisa, Bruna? Você tem razão. Isabela está roubando algo. Ela está roubando a ilusão de que somos pessoas melhores por termos dinheiro. Gustavo tentou acalmar a situação. Lucas, sabe o que eu descobri esta semana? Que Bruna tem usado meu nome para fechar negócios sem minha autorização. Que ela tem prometido fusões e associações que eu nunca aprovei. Fernando empalideceu. Lucas, do que você está falando? Ele está falando que me investigou pelas minhas costas. Bruna levantou o queixo desafiadoramente. Sim, eu usei seu nome. Sim, eu movi alguns contratos. E daí? Alguém tinha que tomar decisões enquanto você estava distraído brincando de benfeitor social. Brincando? Lucas a olhou com uma mistura de nojo e tristeza. Bruna, nós estivemos juntos por 3 anos. Eu achei que te conhecia. Você me conhece perfeitamente. Você simplesmente nunca gostou do que viu. Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma voz muito tranquila, disse: Você tem razão. E isso termina esta noite. Ele se virou e caminhou em direção à saída, deixando Bruna gritando seu nome no meio do restaurante mais elegante da cidade. Lá fora, sob a leve chuva que havia começado a cair, Lucas percebeu que pela primeira vez em anos ele se sentia livre. O peso de uma vida de mentiras havia sido retirado de seus ombros. 3 dias depois do desastre no restaurante, Lucas se encontrava sentado em frente ao seu computador às 5 da manhã, escrevendo e apagando o mesmo parágrafo pela 10ª vez. Ao seu lado, uma xícara de café frio e vários rascunhos amassados testemunhavam sua luta interna. Isabela havia estado ausente desde a segunda-feira. Lúcia havia lhe dito que ela havia solicitado alguns dias pessoais, mas Lucas suspeitava que Gustavo ou Fernando tinham algo a ver com sua repentina ausência. O boato no escritório era que os sócios estavam preparando uma carta de demissão. A versão oficial seria uma reestruturação de pessoal, mas todos sabiam a verdade. Lucas terminou de escrever e releu o documento mais uma vez. Era uma carta endereçada ao jornal mais importante da cidade, e ele sabia que, uma vez que a enviasse, não haveria volta. Às 8 da manhã, quando Gustavo chegou ao escritório com seu habitual ar de superioridade, ele encontrou uma surpresa desagradável. Seu assistente lhe entregou o Jornal da Manhã com um olhar preocupado. Na página de opinião, com uma foto de Lucas, aparecia um artigo intitulado Um pedido de desculpas necessário e uma reflexão pendente. Gustavo leu as primeiras linhas e sentiu o sangue gelar. Como sócio fundador da Sterling Associates, sinto a necessidade de me dirigir publicamente a uma funcionária excepcional e à sociedade em geral para oferecer um pedido de desculpas há muito devido. Isabela Costa trabalhou em nossa firma por 3 anos. Durante esse tempo,
meus sócios e eu a tratamos não como a profissional capaz que ela é, mas como uma funcionária de segunda classe, cuja única função era facilitar nosso trabalho diário. O escândalo da semana passada não foi causado por Isabela. Foi causado por nossa incapacidade de reconhecer o talento que tínhamos à nossa frente. Foi causado por nossa arrogância de classe, nossa cegueira social, nossa comodidade com um sistema que nos beneficia à custa de manter outros em posições que não refletem suas verdadeiras capacidades. Gustavo correu para o escritório de Lucas, mas o encontrou vazio. Sua assistente explicou que ele havia chegado cedo, havia deixado alguns documentos e depois saído, sem dizer quando voltaria. O telefone de Gustavo tocou. Era Fernando. Você viu o jornal? Lucas enlouqueceu completamente. Estou lendo agora. Isso é um desastre. Ele está nos afundando. Você sabe quantos clientes ligaram esta manhã, perguntando se é verdade que discriminamos nossos funcionários? Gustavo continuou lendo. Isabela não precisa de nós para defendê-la. Suas conquistas falam por si mesmas, mas nós sim precisamos nos defender de nós mesmos, da mediocridade moral que nos permite dormir tranquilos enquanto desperdiçamos talento por preconceitos de classe. Portanto, com efeito imediato, Isabela será promovida a coordenadora de projetos especiais, com o salário e as responsabilidades que ela sempre deveria ter tido. Também anuncio minha retirada temporária das operações diárias da firma para refletir sobre o tipo de empresa que queremos ser e o tipo de pessoas que queremos ser. Ele está louco, gritou Fernando ao telefone. Coordenadora de projetos especiais? Ele está dando a ela um cargo que nem existe. Espera, tem mais. Gustavo continuou lendo. A Bruna, que por anos foi minha parceira sentimental e com quem eu achei que compartilhava um futuro, eu digo que o amor não pode ser construído sobre a base do desprezo pelos outros. Sua reação na semana passada me mostrou um lado de você que eu havia negado. Aos meus sócios, eu lembro que uma empresa não é apenas um negócio, é um reflexo de nossos valores como seres humanos. E a Isabela, eu peço perdão pelos 3 anos perdidos, por não ter visto o que todos os outros viram desde o primeiro dia, que você é uma mulher extraordinária que merece muito mais do que este lugar te deu. Gustavo largou o jornal. Seu telefone continuava tocando. Fernando continuava gritando ao telefone, mas ele já não o ouvia. Enquanto isso, em uma pequena cafeteria no centro da cidade, Isabela lia o mesmo artigo com as mãos trêmulas. Juliana estava sentada à sua frente, observando cada expressão de seu rosto. "O que você acha?" perguntou sua irmã mais nova. Isabela dobrou lentamente o jornal. "Eu acho que é muito fácil escrever palavras bonitas quando você não tem nada a perder." "Você acha que não é sincero?" Isabela suspirou. "Eu acho que Lucas finalmente acordou. O problema é que ele acordou 3 anos atrasado." Seu telefone começou a tocar. Números desconhecidos, um após o outro. Jornalistas, produtores de televisão, organizações sociais. O artigo de Lucas havia transformado Isabela em um símbolo. "Ele vai ligar? Você vai voltar a trabalhar?" perguntou Juliana. Isabela olhou pela janela da cafeteria. Lá fora, as pessoas se apressavam para seus trabalhos, cada uma carregando suas próprias lutas invisíveis. "Eu não sei," ela respondeu com honestidade. "Eu não sei se quero ser o projeto de redenção de Lucas, mas no fundo de seu coração, algo havia mudado. Pela primeira vez em 3 anos, alguém a havia visto de verdade. A pergunta era se isso era suficiente para construir algo novo sobre as ruínas do velho. Isabela deixou o telefone tocar até que ele parou. Depois ele tocou novamente. E de novo. Na 4ª tentativa, Juliana a olhou exasperada. "Você não vai atender?" "Eu não estou pronta para essa conversa."
Mas o telefone continuou tocando de forma intermitente durante toda a manhã. Mensagens de texto, ligações perdidas, até mesmo um e-mail que Isabela apagou sem ler. 3 semanas depois, Isabela havia encontrado alguma paz em sua nova rotina. As ofertas de trabalho haviam chovido às dúzias depois do artigo de Lucas. Algumas eram claramente oportunistas, mas outras vinham de organizações sérias que valorizavam sua experiência real. Ela havia aceitado um cargo temporário para coordenar um programa de alfabetização digital para adultos mais velhos. Não pagava muito, mas lhe dava a liberdade de fazer o que realmente importava. Lucas, como ela havia lido nos jornais, havia cumprido sua palavra. Ele havia se retirado temporariamente da firma e estava envolvido em vários projetos de educação legal gratuita para comunidades de baixa renda. Isabela havia visto sua foto em um artigo sobre um programa de assistência legal em bairros humildes. Ele parecia diferente, mais magro, menos polido, como se tivesse trocado seu terno de grife por algo mais real. O reencontro aconteceu por acaso em uma tarde de sábado na Feira do Livro, no centro de São Paulo. Isabela estava no estande de uma editora independente, folheando um livro sobre programas educativos na América Latina. Quando uma voz familiar disse: "É bom esse?", Isabela se virou. Lucas estava ao seu lado, vestido com jeans e uma camisa simples, com uma bolsa cheia de livros. Lucas. Isabela. Eles se olharam por um momento que pareceu eterno. Ele parecia cansado, mas havia algo diferente em seus olhos, uma tranquilidade que ela não se lembrava de ter visto antes. "Como você está?", ele perguntou finalmente. "Bem, trabalhando em coisas que eu gosto. Fico feliz em saber disso." Isabela fechou o livro e o colocou de volta na estante. "Eu li sobre seus novos projetos." "Ah, e o que você acha?" "Que é fácil ser generoso quando você não tem nada a perder." O sorriso de Lucas desapareceu. "Você tem razão. Mas às vezes você precisa perder tudo para perceber o que você nunca teve de verdade." Isabela o estudou. Não havia rastro do homem arrogante que ela havia conhecido no escritório. Este homem parecia mais jovem, mais humano. "Quer tomar um café?", ele perguntou. "Tem uma cafeteria por perto que eu conheço." Eles caminharam em silêncio pelas ruas de pedra do centro histórico. A feira havia enchido a área de famílias, estudantes, leitores de todas as idades. Isabela observou como Lucas cumprimentava naturalmente alguns vendedores ambulantes, como ele parava para dar moedas a um músico de rua. "Desde quando você vem por aqui?" "Há algumas semanas, desde que comecei com o programa de assistência legal. Muitos de nossos beneficiários moram por aqui." "Nossos beneficiários?", Lucas corou um pouco. "Os beneficiários do programa, você sabe o que eu quero dizer." Isabela sorriu pela primeira vez desde que se encontraram. "Sim, eu sei o que você quer dizer." A cafeteria era pequena, barulhenta, cheia de estudantes e artistas locais. Muito diferente dos lugares elegantes onde Isabela havia visto Lucas antes. Eles se sentaram em uma mesa perto da janela. Lucas pediu um expresso. Isabela, um chá de camomila. "Como estão as coisas na firma?", Isabela perguntou. "Difíceis. Gustavo e Fernando estão furiosos comigo. Perdemos vários clientes importantes depois do artigo." "Você se arrepende?" Lucas considerou a pergunta seriamente. Do dano à firma, sim. Havia pessoas inocentes trabalhando lá que não tinham nada a ver com tudo isso. Mas de ter escrito a carta, não. "E a Bruna?" "Bruna se mudou para o Rio. A família dela tem negócios lá. Eu acho que ela precisava de uma mudança de ares depois de tudo." Isabela não sentiu nenhuma satisfação pela queda de Bruna. Apenas uma espécie de tristeza pelo quão desnecessário havia sido todo o conflito. "Isabela", Lucas se inclinou para a frente.
Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada depois de... Você tem razão, ela o interrompeu. Você não tem o direito. Ele se recostou em sua cadeira, aceitando o golpe. Mas você pode tentar, Isabela acrescentou em voz baixa. Você pode tentar ser a pessoa que você diz que quer ser, sem esperar que eu, ou qualquer outra pessoa, te perdoe por quem você foi antes. Lucas a olhou com algo que poderia ter sido gratidão. Sabe o que é o mais difícil de tudo isso? Ele disse. Perceber que por 3 anos eu tive uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci bem na minha frente. E eu nunca me dei ao trabalho de vê-la de verdade. Isabela tomou um gole de seu chá. Talvez você não estivesse pronto para me ver. Talvez eu também não estivesse pronta para ser vista. E agora? Isabela o olhou nos olhos. Havia honestidade ali, mas também incerteza. Agora o quê? Eu acho que ambos estamos aprendendo a ser diferentes, e isso é suficiente por hoje. Eles ficaram em silêncio, bebendo seu chá, enquanto lá fora a feira continuava com seu alegre burburinho. Pela primeira vez em anos, Isabela se sentiu em paz com as perguntas sem resposta. Às vezes, ela pensou, os novos começos não chegavam com fanfarra. Às vezes eles simplesmente chegavam como uma tarde tranquila, compartilhada com alguém que finalmente havia aprendido a vê-la. 2 meses depois daquele encontro na feira, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Era Lucas. Mas sua voz soava diferente, menos segura, mais humana, mais... Isabela, eu sei que isso pode soar estranho, mas você gostaria de me ajudar com algo? Isabela estava organizando materiais para sua aula de alfabetização digital quando atendeu o telefone. Ajudar com o quê? O programa de assistência legal não está funcionando como eu esperava. As pessoas não confiam em nós e eu acho que sei por quê. Isabela parou. Estou te ouvindo. Continuamos agindo como se fôssemos salvadores que descem de nossas torres de marfim. Você poderia se encontrar comigo? Apenas para conversar, para me ajudar a entender o que eu estou fazendo de errado. Isabela olhou pela janela de seu pequeno escritório temporário. Lá fora, alguns de seus alunos mais velhos praticavam enviar mensagens de texto em seus novos telefones, rindo de seus próprios erros. Onde? Que tal na mesma cafeteria da última vez? Amanhã às 3? Eu estarei lá. No dia seguinte, Isabela chegou alguns minutos antes. Lucas já estava lá, mas ele não estava sozinho. 3 pessoas o acompanhavam. Uma mulher mais velha, um jovem com uniforme de trabalho e uma adolescente de não mais de 16 anos. Isabela. Lucas se levantou quando a viu. Eu gostaria de te apresentar a Dona Rosa, ao Pedro e à Clara. Eles vieram me dizer por que nosso programa não funciona. Isabela se sentou, intrigada. Dona Rosa falou primeiro. Senhorita Isabela, meu neto me falou sobre a senhora. Ele diz que a senhora ensina a usar o computador sem nos fazer sentir burros. Vocês não são burros de forma alguma, Isabela respondeu. Vocês apenas estão aprendendo algo novo. Exato, Pedro interrompeu. Mas quando fomos ao escritório do Sr. Lucas, por causa do meu problema com meu chefe, nos fizeram preencher tipo 10 papéis e nos falaram com palavras que a gente não entendia. Clara assentiu. Eles marcavam consultas para as 10 da manhã quando minha mãe está trabalhando. Como se a gente não soubesse que gente pobre não pode simplesmente faltar ao trabalho assim. Lucas parecia genuinamente envergonhado. É por isso que eu os convidei para falar com a Isabela. Ela entende essas coisas melhor do que eu. Isabela olhou para as 3 pessoas e depois para Lucas. Posso perguntar algo a vocês? Do que vocês precisariam para que a assistência legal realmente os ajude? Dona Rosa se animou.
que seja à tarde ou nos fins de semana, e em lugares que a gente já vai, como o centro de saúde ou a escola do bairro. E que eles nos expliquem as coisas como gente normal. Pedro acrescentou, não como se fôssemos analfabetos, mas também não como se fôssemos advogados. E que eles entendam que às vezes o problema legal é apenas uma parte do problema real, disse Clara. Minha mãe precisa de um divórcio, mas também precisa de um trabalho e cuidados para meus irmãos pequenos. Isabela assentiu, fazendo anotações mentais. E se houvesse uma pessoa que conhecesse tanto os problemas legais quanto os outros problemas? Alguém que pudesse ajudá-los a se conectar com os diferentes serviços? Os olhos de Dona Rosa se iluminaram. Isso seria perfeito. Como se diz, uma coordenadora? Isabela sorriu. Exato, uma coordenadora. Ela se virou para Lucas, que havia estado ouvindo em silêncio. O que você acha? Eu acho que eu preciso de uma coordenadora. Ele respondeu sem hesitar. Alguém que entenda o lado legal e o lado humano. Isabela sentiu um formigamento no estômago. Não era a primeira vez que lhe ofereciam um trabalho, mas desta vez se sentia diferente. Desta vez, ela sentiu que a oferta vinha de alguém que havia de verdade. Você está me oferecendo um trabalho? Eu estou te pedindo para me ensinar a fazer isso direito. O trabalho é seu se você o quiser, mas mais do que isso, eu estou te pedindo para ser minha sócia. Sócia? O programa precisa de alguém que tome as decisões importantes, alguém que entenda as pessoas que queremos ajudar. Eu posso ser o advogado, mas você seria a diretora. Isabela olhou para Dona Rosa, para Pedro e para Clara. Em seus rostos, ela viu uma esperança genuína, não a falsa gratidão que havia aprendido a reconhecer em tantos programas sociais bem-intencionados, mas mal executados. Posso pensar a respeito? Claro, pense. Depois que os outros foram embora, Isabela e Lucas ficaram sozinhos na cafeteria. Por que eu? Isabela perguntou. Há pessoas com mais experiência em assistência legal. Lucas a olhou diretamente nos olhos. Porque em 3 anos de trabalho com você, eu nunca te vi tratar ninguém como se fosse menos do que você. Nem mesmo a mim, quando me comportei como um idiota. Isabela sentiu algo se agitar em seu peito. Lucas, ela começou. Eu sei que não tenho o direito de te pedir para confiar em mim depois de tudo o que aconteceu, mas eu acho que juntos poderíamos fazer algo realmente bom, algo que importe. Isabela ficou em silêncio por um momento, olhando para suas mãos. Sabe o que é o mais difícil de tudo isso? O quê? Que pela primeira vez na minha vida, alguém está me vendo exatamente como eu sou, sem projetar em mim o que eles precisam que eu seja, sem tentar me salvar ou me usar para se sentir melhor consigo mesmos. Lucas estendeu a mão sobre a mesa sem tocá-la, apenas oferecendo-a. Quando alguém finalmente te vê de verdade, você não precisa mais provar nada. Isabela olhou para a mão dele e, depois de um momento, colocou a sua em cima. Tudo bem, ela disse em voz baixa. Vamos tentar. Não foi um final de conto de fadas. Não foi uma declaração de amor. Foi algo muito mais real e, por isso mesmo, muito mais valioso. Foi um começo honesto. 1 ano depois, Isabela chegou ao escritório cedo, como sempre. Já não era a pequena sala emprestada onde o programa havia começado, mas um espaço próprio no andar térreo de um prédio no centro histórico. As paredes estavam cheias de fotos, formaturas, cursos de alfabetização digital, famílias reunidas depois de resolver problemas legais, crianças em programas de bolsa de estudos. O programa havia crescido além do que qualquer um havia imaginado. Já não era apenas assistência legal, mas um centro integral que oferecia desde aulas de informática até oficinas de empreendedorismo. Isabela havia insistido para que tudo fosse gratuito,
e que os horários se adaptassem às necessidades reais das pessoas. Lucas chegou meia hora depois com 2 cafés e um saco de pão doce da barraca da Dona Rosa, a mulher que vendia na esquina e que agora tinha seus problemas de pensão resolvidos graças ao programa. "Bom dia, diretora", ele disse com um sorriso, deixando um dos cafés sobre a mesa de Isabela. "Bom dia, advogado do povo", ela respondeu sem levantar os olhos dos arquivos que revisava. Era sua rotina matinal. Lucas trazia o café. Isabela organizava o dia. Eles haviam desenvolvido uma dinâmica de trabalho que funcionava perfeitamente, porque nenhum dos dois tentava ser quem não era. "Como estão os casos desta semana?", Lucas perguntou, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Isabela. "A Dona Rosa finalmente vai receber sua pensão completa. O Pedro conseguiu que lhe pagassem as horas extras que lhe deviam." "E a Clara?", Isabela sorriu. "Clara decidiu estudar direito." "Sério?" "Conseguimos uma bolsa de estudos completa para ela na universidade pública. Ela diz que quer ser como a gente quando crescer." "Lucas, que surreal! Como a gente?" "Você se lembra de quando éramos chefe e empregada?" Isabela o olhou por cima dos papéis. "Eu me lembro quando você achava que era meu chefe." Touché. A porta se abriu e Juliana entrou, que agora trabalhava em tempo parcial no programa enquanto terminava seus estudos de serviço social. "Isabela, a jornalista da revista já está aqui. Eu a faço entrar?" Isabela suspirou. Desde que o programa havia começado a receber reconhecimento nacional, a mídia não os deixava em paz. Eles haviam recusado a maioria das entrevistas, mas esta era para uma revista educacional séria. A jornalista era jovem, entusiasmada. Durante 1 hora, eles fizeram perguntas sobre métodos, financiamento, planos futuros. Mas no final, como sempre acontecia, chegaram as perguntas pessoais. "Vocês dois têm uma história interessante", ela disse. "Do conflito na firma a serem sócios neste projeto, como vocês descreveriam a relação de vocês agora?" Isabela e Lucas se olharam. Era a pergunta que sempre vinha e que eles nunca sabiam como responder. "Nós somos colegas", Isabela disse finalmente. "Amigos", Lucas acrescentou. "Pessoas que aprendem a trabalhar juntas", Isabela continuou. "E na vida pessoal?", a jornalista insistiu. "Há rumores de que..." "Na vida pessoal?", Lucas interrompeu com firmeza. "Nós somos 2 pessoas que decidiram que o trabalho que fazemos é mais importante do que os boatos que as pessoas querem inventar sobre nós." Depois que a jornalista foi embora, Isabela e Lucas organizaram os papéis em silêncio. "Te incomoda?", Lucas perguntou. "Que eles sempre perguntem sobre isso." Isabela deu de ombros. "No começo sim, mas eu já me acostumei. As pessoas sempre precisam romantizar as coisas para entendê-las." "E se fosse verdade?", Lucas perguntou em voz baixa. "E se houvesse algo mais entre nós?" Isabela parou de escrever e o olhou. "Ah?", Lucas considerou a pergunta seriamente. "Há respeito, há admiração, há carinho. É isso suficiente para chamar de amor?" "Eu não sei", Isabela respondeu com honestidade. "Mas eu sei que é real. E eu sei que é nosso, não importa como os outros o chamem." Lucas assentiu. "Eu gosto da nossa vida como ela é." "Eu também." Era verdade. Eles se viam quase todos os dias, compartilhavam refeições, riam de piadas internas, se apoiavam nos momentos difíceis. Lucas havia estado lá quando Isabela ficou doente com gripe. Isabela havia estado lá quando Lucas recebeu a notícia de que seu pai havia morrido. Eles não moravam juntos, não tinham planos de casamento, não saíam em fotos românticas nas redes sociais, mas eles tinham algo que muitos casais oficiais nunca conseguiam:
Eles se viam completamente. Eles se respeitavam profundamente. E eles haviam construído algo importante juntos. O mundo continuava sendo competitivo, elitista, desigual. Mas dentro de seu pequeno espaço, eles haviam criado algo diferente. Eles não estavam tentando mudar o mundo inteiro. Eles simplesmente estavam vivendo de uma forma mais honesta dentro dele. E no final do dia, quando eles fechavam o escritório e caminhavam juntos em direção à estação de metrô, Isabela sabia que havia encontrado algo que nunca havia procurado, mas que sempre havia precisado. Alguém que a via exatamente como ela era. E isso ela decidiu. Era suficiente. E aí, o que você achou dessa história? A jornada de Isabela e Lucas nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas em quem ela é. Lucas, ao se libertar da arrogância, conseguiu enxergar a força e a dignidade de Isabela, e juntos eles criaram um legado de respeito. A história nos mostra que a mudança genuína é possível, mas ela sempre começa com um pedido de desculpas a si mesmo e a coragem de enxergar o outro de verdade. O que você acha que é mais difícil? Dar o primeiro passo para mudar ou perdoar alguém que errou com você? Deixe sua resposta nos comentários. Se você se inspirou com essa história, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos cheios de reviravoltas. Qual é o seu maior aprendizado com a história de Isabela e Lucas? Compartilhe com a gente.